Silêncio. Uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. O mundo hoje é um mar de barulho. Notificações, opiniões, discursos, gente falando sem parar. E nesse caos existe uma arma invisível, uma que poucos sabem usar: ficar calado. Marco Aurélio, o imperador estoico, já dizia: aquele que sabe se calar, sabe dominar a si mesmo. E se você parar para pensar, o silêncio é mais assustador do que 1000 palavras. Pense em uma discussão. Duas pessoas estão gritando, jogando argumentos, tentando vencer uma a outra. Aí, de repente, uma delas fica em silêncio. Não retruca, não entra no jogo. Só observa. Quem vence? O que fala mais? Não, o que sabe a hora de calar. Porque o silêncio tem um peso. Ele deixa o outro desconfortável, expõe inseguranças, cria espaço para reflexão. E, principalmente, o silêncio não pode ser usado contra você. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, já dizia: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E o silêncio é justamente isso, uma forma de lutar sem se mover. Quer um exemplo? Pensa em animes como Death Note. L não era o cara que falava sem parar. Ele observava, ficava quieto, deixava os outros se revelarem. Enquanto Kira tentava manipular com palavras, ele usava o silêncio como armadilha. O mesmo vale em filmes. Pega o poderoso chefão. Don Corleone quase nunca levantava a voz. Ele falava baixo, pausado e muitas vezes simplesmente observava. Esse silêncio criava respeito e medo, porque o poder verdadeiro não precisa de gritaria. Agora traz isso para a vida real. Imagina que você está em uma reunião. Todo mundo falando, se atropelando, tentando mostrar serviço. Você não fala nada, só ouve. No começo podem achar que você não tem nada a acrescentar, mas quando você abre a boca, depois de minutos em silêncio, cada palavra ganha 10 vezes mais peso. É como em Naruto. Itachi não precisava falar muito para ser temido. Ele entrava em cena, dizia meia dúzia de frases e pronto. Todo mundo entendia que não dava para brincar com ele. O silêncio tem uma vantagem que quase ninguém percebe. Ele te dá tempo. Enquanto os outros falam sem pensar, se comprometem, se contradizem, você observa, analisa e entende. O silêncio é como um escudo invisível. Te protege de erros e te dá clareza. E Marco Aurélio sabia disso. Ele escreveu em suas meditações: aprenda a ser indiferente ao que não depende de você. E muitas vezes a resposta mais sábia para aquilo que não depende de você é nenhuma resposta. Mas calma, não confunda silêncio com passividade. Ficar quieto não é aceitar tudo, é escolher quando agir. É como no xadrez, não é porque você não moveu a peça ainda que você perdeu o jogo. Você está esperando o momento certo. Silêncio é estratégia. Silêncio é domínio próprio. Silêncio é controle. Quer ver como isso funciona na prática? Imagina que alguém tenta te provocar. Fala mal de você, te ataca, tenta arrancar uma reação. O que acontece se você responde na hora? Você cai no jogo dele. Agora, se você fica em silêncio, ele se contorce, ele tenta mais forte, e quando percebe que não consegue te tirar do eixo, ele perde. É o que os estoicos chamavam de ataraxia, uma tranquilidade imperturbável. Não porque o mundo é calmo, mas porque você se recusa a reagir ao caos. Até os samurais sabiam disso. No Bushido, o código de honra, o silêncio era visto como sinal de disciplina. O verdadeiro guerreiro não desperdiça palavras. Ele age quando precisa e cala quando não precisa. E isso se conecta com o que Schopenhauer dizia: o silêncio é a mais perfeita expressão do desprezo. Às vezes, não responder é a maior resposta. Mas vamos ser sinceros, a maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas precisam preencher cada segundo com palavras, opiniões, risadas forçadas, porque o silêncio expõe. O silêncio mostra quem você é quando não tem nada para esconder atrás das palavras. É como quando você está com alguém que realmente ama. Você não precisa falar o tempo todo. O silêncio entre vocês não é desconforto, é paz. E olha só a ironia: quanto mais o mundo fala, mais raro e precioso o silêncio se torna. Ele vira uma moeda de valor altíssimo. Quer ser mais respeitado? Quer que suas palavras tenham peso? Fale menos. Fique em silêncio mais vezes. Como disse Lao Tse, aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. Até na psicologia moderna isso é estudado.
Existe algo chamado técnica do silêncio terapêutico. Psicólogos usam o silêncio durante sessões para dar espaço ao paciente. E adivinha o que acontece? O silêncio faz a pessoa falar mais, se revelar mais, mostrar quem realmente é. Isso funciona em qualquer lugar, entre amigos, colegas de trabalho, até em debates. O silêncio empurra o outro para se revelar. Mas o mais importante é isso. O silêncio não serve só para lidar com os outros. Ele serve para lidar com você mesmo. Pensa, quando foi a última vez que você ficou em silêncio de verdade? Sem música, sem podcast, sem barulho, só você e seus pensamentos. É difícil, né? Porque o silêncio obriga você a se encarar. E muitas vezes a gente foge de nós mesmos. Marco Aurélio passava horas em silêncio escrevendo suas reflexões. Ele entendia que o silêncio é o único caminho para ouvir a própria mente. Sem isso, você vive perdido no barulho dos outros. Quer melhorar sua vida hoje? Comece com isso. Aprenda a usar o silêncio como arma. Quando alguém te provocar, cale-se. Quando todos falarem, observe. Quando o mundo gritar, ouça sua própria voz interior. E lembre-se, o silêncio não é ausência de palavras, é presença de poder, porque no fim das contas, quem fala muito quer convencer, mas quem fica em silêncio já convenceu.